e 5, 5 e 5. Muito boa tarde para todos. É um prazer enorme estar aqui novamente em mais um Innovation Day. Hoje, um Innovation Day super especial, um tema novo, e que nós estamos muito interessados e construindo uma forma de enxergá-lo e de desenvolvê-lo aqui dentro do Einstein, muito interessante, uma forma pioneira, certamente no Brasil. E a ideia é que hoje a gente possa compartilhar um pouquinho com vocês do que estamos construindo, como a gente enxerga isso. E para tal, nós temos convidados super especiais. O Dr. Nelson Volosker, nosso vice-presidente de pesquisa e inovação, o Dr. Otávio Berwanger, nosso diretor da ARO, nossa Academic Research Organization, o Dr. Edson Amaro, nosso superintendente do Big Data e Analytics, e o Leonardo Alegre, que é o CEO da iHealth, uma startup de saúde que vocês vão conhecer daqui a pouco também. Eu sou o Rodrigo Demarque, diretor de inovação do Einstein, e como eu disse no começo, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje para mais um Innovation Day. Para fazer as honras da casa, eu gostaria de convidar o Dr. Nelson Volosker, nosso vice-presidente de pesquisa e inovação, para abrir o nosso evento de hoje. Dr. Nelson, muito obrigado de novo pela sua presença, um prazer enorme tê-lo aqui conosco. Fique à vontade. Prazer meu, Rodrigo. Já fui apresentado, sou Nelson Volosker e eu tenho a honra de estar aqui iniciando esse evento. Nesse dia de inovação, onde nós vamos discutir ensaios clínicos e uma nova forma de realizar esses ensaios clínicos. Para falar de uma nova forma, inicialmente, a gente deve pontuar que a forma clássica, consagrada, é aquela onde uma CRO ou uma ARO coordenam o estudo e os centros de pesquisa recrutam os participantes, obtêm todos os dados e encaminham esses dados para os coordenadores. O objetivo da gente estar aqui hoje é para falar de uma nova alternativa. Essa mudança que nós tivemos no mundo, onde as pessoas acabaram ficando longe uma das outras, também permitiu que formas digitais e estruturas digitais se desenvolvessem. E essa nova forma de realizar ensaios clínicos consiste em estudos descentralizados, onde a ARO ou a CRO chegam aos participantes utilizando tecnologia. O participante se inclui, o participante envia dados para a fonte e o participante também utiliza wearables que também vão enviar dados muito fidedignos e automáticos para a RO, que vai processar esses dados e seguir o estudo. Essa nova forma de realizar estudos, ela tem uma série de vantagens e uma série de desvantagens. E é sobre isso que nós vamos tratar hoje. Vocês estão aqui ouvindo a gente falar de algo novo e que tecnicamente ainda não foi utilizado aqui no nosso país, mas que está prestes a ser utilizado. Nós temos duas tratativas muito avançadas para a realização de estudos descentralizados. Aqui no Einstein, a gente consegue fazer esse tipo de atividade porque, nesses últimos anos, nós desenvolvemos um centro de pesquisa avançado, a gente faz um grande investimento em pesquisa já há mais de 20 anos, que culminou na criação da Academic Research Organization, que é liderada pelo Otávio Berwanger. A gente tem um centro de inovação que já tem 6 anos, e o Rodrigo está agora liderando, e a gente tem um grupo de Big Data, que o Edson, que é um dos nossos gênios da instituição, também está liderando. Então, para mim, que sou da diretoria, fica muito fácil vir aqui no dia de hoje e apresentar todos esses craques que vão falar para vocês o que a gente pretende fazer e, com certeza, daqui a alguns meses a gente vai poder demonstrar alguns resultados práticos, não só teóricos, mas de toda essa movimentação.
Eu tenho a honra de trabalhar com todas essas pessoas e tenho a honra de receber vocês para esse evento. Muito obrigado. Por favor, fiquem à vontade. Doutor Nelson, obrigado. A honra é toda nossa. Poder contar com o seu direcionamento e incentivo aí, certamente, e a visão faz toda a diferença. Muito obrigado. Então, para a gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria de convidar o Otávio para contar um pouco a respeito do que é a RO, o que a RO faz aqui dentro do Einstein. Otávio, fica à vontade. Obrigado. Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado, o Dr. Nelson, nosso chefe aqui e líder. E é um prazer muito grande estar com vocês aqui, né? Acho que hoje é um dia histórico e é o começo de uma série de encontros que a gente pretende fazer nesse sentido, tá? Nós vamos começar, cada um de nós vai mostrar muito rapidamente quais são as áreas, mas logo na sequência nós vamos discutir também o que são os estudos descentralizados e como é que eles podem ser úteis. Mas só para a gente começar a falar um pouquinho do que são as áreas, só para a gente entender, né? Então, uma das áreas responsáveis pela parte de clinical trials, e aqui a gente pensando na forma tradicional de fazer estudos, é importante só a gente entender a forma tradicional, que depois vocês vão ver que, na sequência, a ideia é a gente fazer isso de uma forma bem mais disruptiva de como ela é feita hoje, né? Mas o Einstein conta, e aqui a gente tem um grupo grande de pessoas assistindo, né? Acho que existem parceiros nossos de outros centros, e geralmente os estudos que a gente faz são colaborativos. Lembra, a gente está falando do Einstein aqui, mas toda essa iniciativa de estudos descentralizados é para ser uma colaboração, onde o projeto é de todos, né? E vocês sabem como a gente trabalha, nunca é apenas uma instituição, mas sim uma colaboração, e aqui o engajamento dos participantes também. Mas a gente tem uma RO, essa RO é uma RO que tem acreditação da IHARP, que é o principal órgão que faz acreditação de pesquisa clínica no mundo, e ela é uma RO que desenha e lidera estudos clínicos de grande porte, em diferentes áreas, né? Muitos participaram com a gente, mesmo agora na Covid-19, em trials de Covid, mas existem trials em cardiologia, em diabetes, em hipertensão, em oncologia, em hematologia, em imunologia, em terapia intensiva, entre outras, ou seja, é um espectro amplo, né? A gente conta, né, com todo um time administrativo, que é liderado pela nossa gerência, pelo Ronaldo Soares, né, e também abaixo do nosso gerente, do Ronaldo, eu sou diretor dessa área, né, o Ronaldo faz um papel brilhante junto com a gente. A gente tem um time fantástico, né, de clinical trialists, então pesquisadores que desenham, planejam e lideram esses estudos, o time de gerenciamento de projeto. Nós temos profissionais alocados para a questão de qualidade e acreditação, né? E as pessoas que realmente fazem o show acontecer, que são os nossos núcleos ou departamentos da RO. O núcleo de startup, o núcleo regulatório, o núcleo de gerenciamento de centros, o núcleo de gerenciamento de dados e o núcleo de estatística, né? E, além disso, nós contamos também com um núcleo que trabalha só com a parte de farmácia e de produto investigacional. Cada um desses núcleos junta forças, e a gente tem que lembrar que sempre a pesquisa clínica ela é uma atividade colaborativa, ela nunca é fruto de uma pessoa, de um profissional ou de uma instituição, ela é uma colaboração, e vocês vão ver que aqui eu estou mostrando o modelo tradicional, mas daqui a poucos minutos nós vamos ver o modelo novo, e o que vai no centro aqui hoje, né, na RO, a gente vai trocar aqui para o centro disso ser o participante, né? O participante passa a ser vamos dizer, o principal condutor da pesquisa, né? Mais até do que uma RO. Mas no modelo tradicional, a RO faz todas essas atividades, né? Então, desde desenhar o projeto, desenhar a ficha de coleta de dados, fazer toda a liderança do projeto e o guia, não só para o time de operações quanto para os centros. Ela também faz os primeiros drafts das publicações científicas, né? Nós temos o time de estatística que entra em campo no minuto zero, desenhando o plano de análise estatística e fazendo todas as análises ao longo do projeto. Nós temos o time que hoje é dividido, né, na parte de startup e depois na parte regulatória, responsável por toda o time de startup, identificação dos centros, feasibility, contratos, o time regulatório, toda a parte de aprovações éticas regulatórias, o time de gerenciamento de centros, né, que vai desde da iniciação dos centros até a monitoria, fechamento, um trabalho incrível, todo o suporte para os centros, o time de gerenciamento de dados, né, como a gente falou, o time de farmácia, a questão de gerenciamento dos projetos,
O nosso time de Academic Leadership, junto com o time de Site Management, faz a parte também de adjudicação de eventos. Isso tudo nós estamos falando no modelo tradicional, pessoal, mas nós já vamos ver novamente um modelo novo. Mas é importante todo mundo ter em mente o que é o modelo tradicional, né? A parte de consultoria para os outros centros, um núcleo que agora tem uma ligação também com o nosso núcleo de gerenciamento de dados, na verdade não um núcleo, uma atividade de farmacovigilância, né? E também com o nosso time de startup que faz toda a parte de contratos e pagamento com centros também, junto com os nossos times administrativos. Enfim, é toda uma ação que ela é complementar e colaborativa, né? E vários projetos, esses times atuam juntos com os patrocinadores, atuam junto com os centros, e vocês vão ver que a partir de agora, mais importante que nós, a RO, mais importante que os patrocinadores, mais importante que vocês, muitos que estão aqui também participam como centros, eu vi algumas pessoas dando boas-vindas, né? O participante vai ser o grande líder do projeto, e não mais a gente. Então, esta é uma mudança. A gente trabalha com várias companhias, algumas delas podem estar aqui, pelo qual a gente é muito grato, né? E a pesquisa clínica depende muito da parceria em estudos colaborativos, estudos de iniciativa do investigador e estudos que são da companhia, né? Eles precisam realmente ter a colaboração muito próxima desses patrocinadores e principais parceiros, né? E hoje mesmo nós fizemos a visita lá. Rodrigo, esse é meu último slide para ficar dentro do meu tempo, só fazer essa pequena introdução da RO. Nós vamos ter um empreendimento aqui no Einstein também, que é o empreendimento do nosso novo centro de ensino e pesquisa, que no final do ano estará pronto e será um grande ambiente onde a gente vai ter todas essas áreas combinando juntas. Qual é a mudança aqui, e para eu encerrar minha parte, dessa primeira parte, é de que o que antes era muito centralizado na RO, ensaios clínicos, hoje vai ser um movimento de estudos descentralizados, supradiretorias, onde vai haver uma junção de forças com a área do Edson, que vocês vão ver, de Big Data, e também com a área de inovação, que vocês vão ver na sequência. Muito obrigado por enquanto, Rodrigo. Otávio, espetacular. Obrigado você. Edson, vou tocar a bola para você. Conta para a gente como é que funciona a área de Big Data e Analytics aqui do Einstein. A palavra é sua. Obrigado aí, super obrigado. Gente, é muito legal estar junto aqui, né? Então, vou contar um pouquinho da história no Einstein, do que a gente começou a trabalhar com Big Data aqui. Eu vou dividir alguns slides com vocês, e eu acho que o mais importante, espero que vocês estejam vendo os slides agora, é ratificar as colocações que o Dr. Nelson já colocou, né? Isso é uma parte estratégica da instituição, e aqui eu vou mostrar um pouco da jornada, como é que isso se imbrica com essa nova forma de conduzir trials de pesquisa. Participamos aí de um processo que já tem, agora nós estamos indo para o 7º ano, né? Então, isso aqui foi um desenvolvimento, mais uma vez, conjunto estratégico dentro da instituição. A gente tinha uma meta que a gente sempre imagina que vai acontecer e acabamos nos surpreendendo com um crescimento muito maior do que a gente tinha. E, de fato, o que a gente tem hoje na nossa área de Big Data é uma plataforma que permite enxergar a jornada, né, do uso de dados para um fim específico. Então, enxergar os dados como um ativo, claramente, então isso é muito importante ter essa visão, com todas as precauções de uso de dados, e trabalhar nessa integração com ensino, disseminação e conexão global. Então, essa forma que a gente vai começar hoje sobre trials de pesquisa descentralizados, ela está intrinsecamente ligada, eu diria, umbilicalmente ligado à forma de construção da área de Big Data do Einstein, que sempre está voltado, a seta está apontando aqui para a captura de valor, né, o que a gente traz de contribuição para a saúde, mas numa ideia de integração global. E falando um pouquinho disso, a nossa área está organizada com 3 pilares que são importantes, todos eles têm aí uma equipe de dedicação, e a ideia, obviamente, é integrar dados e analytics, né? Mas também focar em pessoas. Então, existe uma carreira de ciência de dados aqui, então os cientistas de dados aqui podem progredir, dentro, mesmo sendo uma instituição de saúde, existe uma preocupação com essas pessoas. Ensino e capacitação, hoje os alunos de faculdade de medicina e de enfermagem têm aula sobre esse tema, e trazer essa cultura de data-driven para a instituição como um todo. Ou seja, o Einstein inteiro, né, não é só a área de Big Data, começa agora a viver um pouco mais essa ideia de plataformas analíticas, usando a informação que é colhida na operação de volta
para incentivar o uso disso. E nós temos parcerias, claro, com as indústrias, via aqui a equipe do Rodrigo, né, as parcerias de longa data com a inovação, as startups, né, e, é claro, também com o governo. Projetos importantes, vou comentar um pouquinho. A área hoje continua crescendo, nós somos em torno de 60 pessoas exclusivamente dentro da área, e quando a gente conta com os projetos em parceria que eu citei acima, nós chegamos hoje a 140 indivíduos, então é uma área de porte relativamente grande, com grande parte da equipe, uma proporção grande com formação acadêmica, né? Então gera conhecimento, gera pesquisa, então é uma ideia de que a gente não só utiliza ferramentas de Big Data e Analytics, mas também como gera isso. Qual que é o nosso framework aqui no ICE de Big Data? A gente tem, conceitualmente, né, existe uma arquitetura de dados, que ela é baseada, para quem tiver mais interesse, aí, numa arquitetura híbrida, multi-cloud, mas o que importa muito fundamentalmente aqui para a nossa ideia é o conceito da nossa estrutura de dados. Ela tem 3 esferas fundamentais: a esfera biológica, a esfera de contexto, de ambiente, e a esfera de comportamento. Significa que a gente vai procurar sempre centralizado no indivíduo, na pessoa, essas informações existindo em harmonia nessas esferas. Então, quando a gente diz biologia, o que significa? São dados de genoma, metabolômica, proteômica e dados de transcriptoma, por exemplo, dados que refletem o componente biológico do indivíduo. E não só dele, também microbioma, né? A gente procura ter informações a respeito, por exemplo, de composição de micro-organismos dentro do indivíduo. A parte central é o que a gente tem de mais comum, são os dados que envolvem prontuário eletrônico, dados que envolvem a interação do indivíduo com o ambiente, como está dito, então a sua formação educacional, as interações na mídia social, o consumo de alimentos, tudo isso, claro, dentro do regime que a gente segue regiamente sobre a proteção da privacidade e a segurança dos dados de acordo com o LGPD. E o lado da direita, aí são basicamente informações a respeito do comportamento. Então, o que é o indivíduo, a biologia, como é que a gente entende o contexto do qual ele está inserido, o que ele faz, né? Quais são as ações, decisões que esse indivíduo toma. Então, a gente registra aqui o que a gente brinca de digital crumbs, né? Ou seja, migalhas digitais que o indivíduo deixa, que nos permite entender quais são as suas características de comportamento, né? Então, por exemplo, na adesão a medicamentos, né? Quais pacientes têm a facilidade ou não de aderir a medicamentos. Bom, ao longo dessa jornada aí, nós construímos várias estruturas, existe um arcabouço, um construto, né, de caminhar na parte de análise, conjunção, integração de dados, desidentificação de dados, também sempre com essa preocupação à segurança de dados. E agora, nesse último ano passado, nós constituímos aí o Health Story, que é uma plataforma que une, ao longo do tempo, dados, aquelas dimensões que eu falei, do mesmo indivíduo. Isso torna mais fácil a operacionalização e a interação com, eventualmente, ferramentas que são desenvolvidas para utilização, por exemplo, em trials descentralizados, né? E isso é bem interessante. Eu vou só mostrar aqui a cara do que é o nosso Data Lake, que a gente chama de EDGE, Einstein Data Global Environment. Ele tem uma forma de constituição onde que basicamente o consumo é ditado pelo uso e também a construção, né? Esse Data Lake foi construído para atender uma utilidade, ele não foi feito conceitualmente, isoladamente. O que é importante aí para vocês é o que está marcado aqui embaixo, a parte de comportamento. Então, eu vou dar alguns exemplos para vocês entenderem, talvez mais concretamente, o que a gente faz com essas arquiteturas e conceitos na prática. Então, eu posso colher informação de indivíduos, integrar essa informação e devolver isso, por exemplo, a quem desenvolve algoritmos ou soluções analíticas, né? Essa parte mais de cima é a parte mais friendly, que a gente pode pensar uma camada que serve para a construção, por exemplo, de serviços, para a construção de soluções analíticas também como serviços. E isso significa que a gente tem uma camada de interação com os dados para quem desenvolve soluções. Isso também é interessante. Eu vou, então, finalizar minha apresentação aqui com um exemplo que foi um projeto que a gente construiu junto com a inovação, em parceria, na verdade, em atendendo uma demanda aí do Ministério da Saúde, e uma dessas soluções que a gente utilizou tem muito a cara, ou tem características, né, não é exatamente a mesma coisa, de um trial centralizado. Eu vou usar como exemplo aqui o que a gente desenvolveu, usando uma plataforma de uma startup que foi incubada e desenvolvida em grande parte aqui no Einstein, que é a Canguru. Ela tem a intenção de olhar para as grávidas, né, ou as pessoas que estão tentando ficar grávidas, e teve um alcance grande. Na época que a gente fez esse projeto, em 2018, cerca de 2,3% de todas as grávidas do país utilizavam essa plataforma. É uma plataforma com as suas características
que envolve, inclusive, uma parte de mídia social. Qual que foi o nosso desafio? É tentar ouvir, né, as mulheres. Como ouvir? Na verdade, ler as postagens por meio de ferramentas de processamento de linguagem natural e tentar abstrair informações que nos permitissem ser possível avaliar quais dessas mães tinham risco para os seus filhos, né? Que seriam, por exemplo, a bebê nascer com baixo peso ou antes do tempo necessário. E para fazer essa análise, a gente usou algumas ferramentas, basicamente a ferramenta de inteligência artificial, de Deep Learning, construímos uma série de interações, e eu acho que é muito importante frisar isso. A gente teve, dentro desse arcabouço aqui, a participação de profissionais da saúde. Então, 8 enfermeiras ajudaram a desenvolver esse processo, em conjunto, um processo, de novo, que foi desenvolvido para demonstrar o potencial da tecnologia aqui, e foi possível a gente, ao utilizar essa técnica, foi criada aí uma rede, a gente deu o nome de BabyNet, seu trabalho do José Adenaldo, que chegou à capacidade de classificar a gravidez de alto risco, médio risco e alto risco, de uma maneira muito semelhante, basicamente com o mesmo nível de concordância que 2 enfermeiras treinadas para isso, de maneira que essa ferramenta tinha um desempenho de concordância basicamente igual, muito semelhante às pessoas que faziam isso profissionalmente. Então, isso ajuda a trazer aí a informação. E, de novo, por que estou trazendo isso aqui? Porque os dados foram preenchidos diretamente por as mulheres e de uma maneira textual, muito simples, né? Isso é muito interessante. Então, aqui mais alguns detalhes de quando é que a gente conseguia ter mais chance de fazer a predição mais adequada, mais no início da gravidez, mais próximo do final da gravidez, que tem um sentido clínico, enfim. Essa é uma forma de dizer como é que isso pode acontecer. Esse é meu último slide. Então, além do que está sintetizado ali em cima, que é o uso de predição de gravidez de alto risco utilizando a comunicação entre as mulheres num aplicativo, também existe uma publicação que está colocada aqui embaixo, que é uma intervenção, né, planejamento de um randomized clinical trials, onde a gente utiliza a intervenção digital, ou seja, a gente faz tudo isso via uma aplicação, no sentido também de avaliar quais dessas mulheres teriam a compreensão do caminho do parto humanizado. Então, aqui você, de novo, faz aquela interação com o usuário, ele coloca a informação e mais, ele tem informação no processo, então existe um ganho ao participar desse processo, e depois, se vocês tiverem mais interesse, isso está registrado aqui na publicação que a gente fez durante esse processo com o governo. Era isso que eu tinha para falar, espero ter falado no tempo aí, Rodrigo, e estou à disposição depois para a gente conversar mais durante essa sessão aqui do Innovation Day. Obrigado. Maravilha, Edson. É muito legal ver essa combinação, esse trabalho colaborativo entre as áreas e a forma como acontece aqui dentro do Einstein, né? Se vocês me permitem, eu vou compartilhar com vocês um slide também, na verdade, 4 slides, jogo muito rápido, só para a gente contar um pouquinho do que a Aeretz faz, já que nem todo mundo que está aqui conhece a Aeretz, provavelmente. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, né? Então, a Aeretz, ela nasceu como uma incubadora lá em 2017, né? E hoje a gente gosta de dizer que ela é um ecossistema de inovação e empreendedorismo em saúde, né? Justamente porque ao longo desse período ela foi se desenvolvendo, né? Nós atuamos, a nossa base de atuação são essencialmente esses 3 pilares, quer dizer, a gente funciona como uma incubadora de startups que oferece espaço físico, enfim, o mínimo de infraestrutura para que as startups possam desenvolver seus trabalhos, né? Um processo, um pilar de fomento ao empreendedorismo por meio de eventos, como esse, por exemplo, como o Innovation Day, workshops, palestras e uma visão de que nós podemos ajudar esses empreendedores, né, os founders das startups e seus times a se desenvolverem. E um terceiro pilar, que é super importante também, e aqui tem muito a ver com isso que nós estamos falando hoje, que é o de parcerias, no qual a gente ajuda as startups a desenvolver, testar suas tecnologias dentro do Einstein, ou eventualmente com parceiros de fora do mercado, assim como fazer os ensaios necessários, né, as avaliações de tecnologia em saúde necessária, para ver se aquela tecnologia que está sendo desenvolvida realmente, do ponto de vista científico, fazem sentido ou não, ou eventualmente pela perspectiva de economia da saúde, né? Isso é algo que a gente tem feito cada vez mais, talvez um dos pilares que mais agreguem valor para esse ecossistema, né? Poucas instituições no Brasil podem fazer isso da forma que o Einstein faz, né? Porque justamente esses recursos, capital intelectual, os recursos para fazer
ou desenvolver esse tipo de iniciativa, estão todos dentro de casa, né? No ano de 2021 aí foram mais de 60 eventos realizados com mais de 10 mil pessoas participando. Nós temos hoje 68 startups incubadas, são mais de 1.000 startups avaliadas, né? Todas elas da área da saúde, startups não só do Brasil, mas internacionais também. Aliás, esse é um trabalho que nós temos feito cada vez mais, o de olhar para startups de fora do Brasil que eventualmente precisam de apoio e querem desenvolver seus negócios aqui. Nós temos um processo chamado de soft landing, que tem um olhar para isso também. Basicamente, as três verticais que a gente olha, né? Biotecnologia, saúde digital e dispositivos médicos. Os benefícios que a gente oferece, né? Então, espaço para coworking, aquelas que são de biotecnologia, por exemplo, precisam de acesso ao laboratório de pesquisa, elas têm acesso aos nossos laboratórios, e hoje a gente faz todo esse processo de incubação, a maior parte dele, pelo menos, por meio de uma plataforma digital que é o Aeretis Connect, e foi desenvolvido aí no ano passado por conta da pandemia. Então, é uma época que nós tínhamos cerca de 40 startups incubadas e saímos de 40 para o número que nós temos hoje, né? Então, uma plataforma super importante. Aqui é o meu último slide, ou o penúltimo, só para mostrar um pouco de como esse trabalho de parcerias com as startups, conectando esse ecossistema no próprio Einstein, como é que ele funciona, né? Então, desde apoio para marketing e desenvolvimento de negócios, que é o que a gente oferece, capacitação para os empreendedores, contato com investidores anjo e, eventualmente, capital de risco, todo o suporte para proteção de propriedade intelectual. Nós temos um time aqui do escritório de inovação do Einstein, né, o nosso Centro de Inovação Tecnológica, que faz toda a gestão de propriedade intelectual da organização. Ele também apoia, dá o suporte para as startups, divulgação dos editais de fomento. Nós apoiamos as startups na submissão de projetos para a FAPESP, por exemplo, entre outras agências de fomento, e essa é uma forma importante, né, de captação de recursos por parte das startups incubadas. Ajuda no co-desenvolvimento de produtos, a gente faz isso também cada vez mais, quer dizer, startups não só validam seus produtos dentro da instituição, mas elas co-desenvolvem produtos conosco, né? Isso é algo muito interessante e a gente tem feito de uma forma cada vez mais bem estruturada. O acesso ao laboratório de pesquisa que eu já falei, as validações e, eventualmente, pilotos dentro do próprio Einstein, né? Alguns dos tipos de projeto, então, projetos de colaboração científica, projetos piloto, projetos de validação, projetos de co-desenvolvimento e parcerias comerciais, e além de apoio em assuntos regulatórios, né? Então, de uma forma bastante resumida, é isso que a Aeretis faz, e eu vou passar agora a palavra para o Otávio, para que ele possa contar, então, um pouco para a gente, Otávio, o que são esses Decentralized Clinical Trials, que todo mundo está falando aí, como é que isso está no mundo, e por que a gente está tão empolgado com essa ideia aqui dentro do Einstein? A palavra é sua, vai lá. Muito bom, Rodrigo. Eu vou compartilhar também alguns poucos slides aqui, só para a gente botar todo mundo na mesma página desse assunto, e é super rápido, e aí depois a gente abre para, obviamente, quem quiser fazer perguntas, mandar no chat ou levantar a mão e participar e abrir a câmera, a gente vai trazer aqui para a sala e a pessoa vai poder falar, e obviamente isso vai ser a parte mais importante. Pessoal, vocês viram então um pouquinho, muito rapidamente, o que a RO faz, vocês viram o que a Aeretis Bio faz, vocês viram o que o Big Data faz. E aí a pergunta é, como é que a gente consegue juntar essas três coisas? Quer dizer, o expertise de desenhar trials, todo esse ambiente de inovação e como o Dr. Edson fez, inclusive, seguir participantes virtualmente, pegando dados não estruturados até de, por exemplo, mídias sociais, né? Obviamente respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados. É possível? E a resposta é possível. E isso, na verdade, é que dá origem aos estudos descentralizados. Por que a gente está falando isso? Tem muitas pessoas participando aqui, como eu falei, startups, centros de pesquisa, indústria farmacêutica, empreendedores de forma geral, profissionais de área de saúde, outros profissionais. Porque a gente quer vocês conosco. Isso aqui não é um evento para dizer, olha, o Einstein faz tudo isso. A gente quer que vocês se insiram nisso. E nós temos uma raríssima oportunidade, que poucas vezes aconteceu, de, no Brasil, nós começarmos isso exatamente no mesmo tempo que isso está acontecendo lá fora.
Tá? Então, por que a gente precisa mudar a forma que a gente faz pesquisa clínica? Eu falei a forma tradicional, mas por que a gente precisa ir além de toda aquela forma tradicional? Por isso, porque pense em um espectro de pessoas com uma determinada doença, ou mesmo se for uma questão de prevenção, né? O espectro, pessoal, é dado por esse funil aqui, né? É um espectro amplo. Mas o que acontece no modelo tradicional dos clinical trials hoje é que é um espectro bastante reduzido das pessoas que acabam sendo incluídas, né? E para muitas pessoas, para muitos participantes com determinadas características, a gente não está gerando as evidências que a gente precisa dos ensaios clínicos, principalmente dos ensaios clínicos randomizados, que são aqueles que geram mais evidência, né? Então a gente acaba tendo que ter muitas indicações off-label e fica na dúvida se vale a pena usar intervenções ou não, né? Acho que todo mundo está vendo todo o cenário que a gente tem de discussão agora de vacinas, Covid, usa a terceira dose, quem usa, e os adolescentes não estão nos trials, como é que faz? Então, isso acontece muito, né? Então, a gente tem muita exclusão de, por exemplo, pessoas muito idosas, população pediátrica. Nós temos o problema da diversidade nos estudos clínicos, né? Muitas raças e etnias não são bem representadas, as mulheres são minorias nos ensaios clínicos. Muitas vezes, os ensaios clínicos tradicionais, para quem aqui participa ou patrocina esses estudos, sabem, eles têm aqueles critérios de inclusão e exclusão bastante longos, é uma população muito específica, muito homogênea, que muitas vezes é diferente do espectro mais amplo, né? Muitas vezes eu preciso botar apenas os pacientes mais graves para justamente ter mais desfechos do estudo, mas a maior parte dos pacientes não são os mais graves, são os menos graves. Para isso eu não tenho evidência, e aí vai, o estudo proíbe usar determinados tipos de medicação, e na prática clínica as pessoas usam essas medicações, ou seja, tem um grande contingente de pessoas que não está representada no modelo tradicional de pesquisa clínica. E eu preciso representar os mais jovens, os mais idosos, diferentes etnias, o homem, a mulher, de forma igual, né? Então, nós estamos falhando com o modelo tradicional de fazer isso, né? É óbvio que a gente tem uma série de necessidades regulatórias para aprovar esses estudos. E, por isso, acabou se criando esses modelos extremamente complexos e pouco custo-efetivos de fazer pesquisa, né? Eu tenho que fazer um grande estudo, ter vários países, ter vários centros, cada centro é um contrato, é uma aprovação ética, é um envio de medicação, depois eu preciso que cada centro cumpra as metas, e isso é assimétrico, tem centros que ultrapassam metas de recrutamento, qualidade de dados, tem centros que ficam ali no meio, tem centros que não cumprem as metas, né? Então, e ao mesmo tempo eu tenho todas essas tecnologias aí representadas pelo que o Dr. Edson falou, pelas startups. Então, como é que eu uso essas tecnologias para ultrapassar essas barreiras de ter que fazer um estudo muito moroso, muito pouco efetivo e ao mesmo tempo atender esses fins regulatórios? Então, esse é o arcabouço no qual a gente precisa dos estudos chamados descentralizados, né? Quem aqui hoje vai numa agência bancária, por exemplo, para fazer uma transferência, tem que ir lá, esperar numa fila, tirar uma senha, fala no seu gerente. Você faz na sua casa, num aplicativo, se você, onde você estiver. Quer dizer, mudou. Então, e na pesquisa clínica, então, para que eu preciso novamente ir na agência bancária, falar com o gerente, tirar uma senha, esperar na fila? Será que eu não posso facilitar a vida do participante, ele fazer coisas da própria casa dele, né? E as pessoas estão conectadas hoje, né? Então, como é que eu uso agência de viagem? Antigamente eu tinha que ir numa agência de viagem, esperar ali o cara... Me lembro que eu tinha um agente de viagem que ele ficava horas ali para tentar achar uma passagem de hotel. Pô, hoje, claro que agora não está dando para viajar com Covid, mas assim, mas eu posso fazer isso na minha casa hoje, programar minha viagem fácil, sem eu ter que ir numa agência, né? Então, na pesquisa clínica, as pessoas ainda estão tendo que ir na agência bancária, na agência de viagem, mesmo estando conectadas. Então, na verdade, nós temos que facilitar a vida deles, né? E quando a gente pensa em estudos descentralizados, né, o que a gente está falando, né? Esse é um dado novo para muitas gentes, né? Para muitas pessoas e para muita gente, né? Então, na verdade, eu tenho desde o modelo de como o dado é capturado, né? Aonde o dado é capturado e como ele é capturado. Então, no modelo tradicional, o dado é capturado pelo centro de pesquisa, pelos investigadores, subinvestigadores, coordenadores de pesquisa, e eles que entram, um membro do time delegado para isso, treinado pelo MyRO, por exemplo, que entra esses dados num CRF eletrônico que vem para um setor de data management que vai limpar esses dados. Esse é o modelo tradicional, né? E no modelo descentralizado,
eu talvez não precise ter essa coleta por parte do investigador, do subinvestigador e do coordenador de pesquisa. Ou o próprio participante pode mandar para mim, ou um wearable pode coletar muitos desses dados, ou eu posso obter esses dados de uma forma secundária. Como o Dr. Edson falou, só com dados de mídia social ele consegue ter uma ideia do risco de gestantes que levou ele a desenhar um clinical trial. E claro que nem tudo vai ser possível assim, e eu vou ter um misto aqui, onde alguns dados eu vou coletar no centro, mas muitas daquelas coisas eu posso obter de dados secundários ou de dados gerados pelo paciente. E na medida que eu vou para mais dados diretamente centrados no indivíduo, no participante, né? Eu vou... E tanto o onde como o como, eles acabam indo mais direto no participante, menos na RO e no centro de pesquisa. E quanto mais avançado, maior o valor aqui no eixo X ou no eixo Y, mais descentralizado eu estudo. Então vejam que não é um estudo descentralizado ou não descentralizado, ou tradicional. Existe um espectro de descentralização, vamos chamar assim, né? Então esse espectro ele pode ir desde um estudo que é totalmente centralizado, e quando eu falo centralizado, o centralizar tem a ver com o centro de pesquisa que faz tudo. Ele que recruta o indivíduo, ele que coleta os dados, ele que responde às queries, e ele que responde também aos monitores. É totalmente centralizado no centro de pesquisa. O totalmente descentralizado é diretamente o indivíduo. O indivíduo fica sabendo do estudo, ele se randomiza no estudo, ele manda os dados, né? Ele faz tudo virtualmente, ele recebe a medicação na casa dele, ele recebe wearables, os wearables coletam os dados, ele agenda visitas, eventualmente, que ele precise ir num centro, coletar exames, ele faz tudo, diretamente o participante. Então, eu empodero o participante. E a verdade é que existem muito mais participantes querendo ser engajados em clinical trials, como voluntários, do que colegas nossos, pesquisadores, que estejam recrutando eles, né? A gente vê centros, por exemplo, no modelo tradicional, como eu falei, a gente tem um estudo chamado Optimal Diabetes, a gente tem um centro que, por exemplo, em menos de 3 meses, ele recrutou aí mais de 400 pacientes, né? E nesse mesmo período eu tenho centros que recrutaram 10 doentes. Então, assim, é muito assimétrico. Agora, se eu for perguntar se os participantes desses 2 centros igualmente gostariam de estar nos estudos, a resposta é certamente eles gostariam. Eu certamente, nesse que recrutou 10, eu gostaria. Tem 400 pessoas lá que gostariam de estar no estudo ou mais. Então, e lógico que eu vou ter questões aqui no meio, tá? Entre o totalmente centralizado e o totalmente descentralizado. O que eu quero dizer para vocês? Existe uma grande oportunidade aqui para empresas e startups, ou para grandes empresas já solidificadas, para patrocinadores e mesmo para pesquisadores, de engajar seus participantes, da gente pensar fora da caixa em soluções de o máximo possível eu colocar o participante no centro do estudo e ele que faça o seu engajamento. Isso permitirá várias coisas, tá? Eu já estou acabando, logo para a gente começar a discussão. Uma é que eu vou recrutar muito mais rápido. Um exemplo disso, por exemplo, o Apple Heart Study, ele recrutou participantes diretamente com o Apple Watch. Em 8 meses, eles recrutaram 440 mil pessoas. Qual o estudo clínico tradicional que em 8 meses vocês conhecem que recrutou mais de 400 mil participantes? Nenhum. Por exemplo, o estudo Heartline agora, que é um estudo randomizado, alguém vai dizer, mas era um estudo observacional. Ok, mas existe o Heartline, que é um estudo randomizado, utilizando a mesma tecnologia, que está recrutando 150 mil doentes em poucos meses, né? E logo vai ser possível, talvez, recrutar 2 milhões de pessoas. Eu tenho certeza que se a gente fizesse um trial virtual de algo promissor para a Covid-19, eu recrutaria milhões de pessoas virtualmente que gostariam de participar e que tenham Covid, por exemplo. Eu não tenho dúvida disso. A retenção nesses estudos parece muito maior, porque o indivíduo ele é engajado, você empodera ele. Inclusive, esses estudos prevêem que os próprios participantes estejam no grupo de coordenação do estudo e nos comitês diretivos, né? É muito mais conveniente para o participante e, obviamente, é uma forma também de aumentar a diversidade, que é um grande problema. E olha a vantagem do Brasil, né? Quanto mais diversa é a população, mais evoluída é, eu diria, o país. Diversidade significa evolução. Quanto menos homogêneo, melhor. Quanto mais diverso, mais miscigenado, melhor. Este é o caminho da evolução humana. Então, o Brasil é um país onde a gente tem essa diversidade. Então, nós temos uma vantagem muito grande em relação a outros países para fazer
isso aqui. E, novamente, isso é altamente desejável. Quanto mais diversa a população do estudo, melhor. Muitos de vocês aprenderam na pesquisa que eu tenho que ter uma população homogêneazinha, etc. E isso está errado. Quanto mais diverso for, melhor. Então, alguns slides aqui são do Dr. Mike Gibson, até como copyright, né? Mas o Dr. Gibson colocou isso publicamente. A gente está passando daqueles estudos de poucos centros multicêntricos para que são os multi-center trials, alguns mega trials para os chamados giga trials, onde eu tenho esse empoderamento do participante. Então, o giga trial é que é o futuro, né? Então, no mundo antigo, eu tinha um estudo descentralizado, baseado no centro, baseado em coleta de papel, baseado em limpeza de CRF. O novo mundo, pessoal, mudou. É tudo online, é tudo virtual e com muitos participantes mandando os seus próprios desfechos e, como o Dr. Edson falou, utilizando tecnologias de Big Data para capturar esses dados, né? Esses estudos eram focados em instituições, em centros, no papel, eu dependia da boa vontade de comitês de ética locais. Cada vez mais vai se partir para questões centrais, estudos globais e totalmente eletrônicos. Muitos desses estudos não têm poder estatístico para responder a sua questão. Esses gigatrials, com um número gigantesco de participantes, muito rápido, muito eficientes, eles vão ter grande poder, inclusive, talvez tanto poder que eu vou ter achados significativos que não podem ser, muitas vezes, clinicamente relevantes. Mas, então, poder estatístico passa a não ser um problema a mais, né? Eu tenho muitos estudos, por exemplo, o próprio Estados Unidos é muito ruim nisso. Muitas vezes, assim, a taxa de recrutamento mediana dos Estados Unidos é 0,3 pacientes por centro por mês. Em outros países é 1 paciente por centro por mês, gastando milhões de reais e tempos e ligações de incentivo, treinamento. O foco para um gigatrial é 50 mil pacientes por mês. Não há comparação, por um custo muito menor, né? E esses participantes podem ser engajados diretamente por mídia social, por exemplo, no próprio Facebook, eu vou usar influenciadores do Twitter, do YouTube, né? TVs locais, os próprios... alguém vai dizer, bom, o que resta então para o investigador e para o centro de pesquisa? Resta tudo, porque nós podemos ser uma forma de engajar esses pacientes, né? De dar acesso aos Electronic Healthcare Records, de incentivar os pacientes a usar wearables, de fazer segmentos por telemedicina. Então, esse é o futuro. É a mesma coisa, eu não vou mais à agência bancária. A agência bancária está na minha casa, no meu celular, né? Só para vocês terem uma ideia, atualmente, globalmente, custa não só o que é pago pelo FII do investigador, mas mais toda a coordenação do estudo, entre 30 e 150 mil dólares por paciente. E, por exemplo, se eu perco um paciente, custa, em média, 50 mil dólares para achar aquele paciente, né? Eu gasto muito recurso com, por exemplo, monitoria, porque eu tenho que ficar toda hora limpando os dados e corrigindo e retreinando os centros, se, por exemplo, eu fizer um estudo totalmente descentralizado, muitas vezes um estudo que recruta 50 mil participantes por mês vai custar apenas uma fração do custo de um estudo de 2, 3 mil doentes. Então, assim, não há como comparar, é uma revolução que veio, vai ficar, e nós temos que nos adaptar. E esse é o último diapositivo, Rodrigo, para a gente ficar dentro dos 15 minutos que eu previ, e aí a gente abre para discussão, né? E antigamente também não era transparente para o participante os seus dados, a participação dele, toda a questão de data sharing, novamente, que nem o Dr. Edson falou, sempre respeitando a legislação de LGPD, né? Mas aqui eu estou falando com o próprio usuário dos dados, que é ele próprio, que obviamente tem que consentir para isso, mas ele tem os dados num aplicativo, ele tem os dados de uma forma segura, né? E ele tem como, inclusive, se engajar melhor e de reportar os seus desfechos, etc., né? Eu tenho que ficar sofrendo muitas vezes para fazer a adjudicação de desfechos e coletando material, né? E aqui eu posso conseguir muitas coisas diretamente. Então, esse é um novo mundo, né? Nós temos que nos adaptar a eles, né? E nós estamos lançando hoje aqui algo, e a gente quer chamar todos que estão aqui para vir conosco, uma semente onde este vai ser o chamado novo normal dos clinical trials, né? Espero que eu tenha dado alguns elementos aqui para as discussões, mas vejam quantas oportunidades nós temos aí para vários atores engajados, Rodrigo. Muito obrigado. Obrigado você, Otávio. Espetacular. Realmente acho que as possibilidades aí são
infinitas, né? Enfim, dá para pensar em muita coisa para ser feita. Eu tenho duas perguntas aqui, uma para você e uma para o Edson, e depois a gente vai chamar o Leonardo Alegre da iHealth para contar um pouco a respeito da startup dele, e aí a gente continua a discussão na sequência, as perguntas estão chegando. A pergunta para o Edson é do Jorge Mota. Edson, ele pergunta assim, Dr. Edson, o Einstein está desenvolvendo trabalhos para viabilização de ensaios clínicos com cortes virtuais no Brasil? Ele é mestrando de Ciência, Tecnologia e Inovação da IFF Campus, no Rio de Janeiro. Obrigado, Jorge, pela participação. Jorge, super obrigado pela pergunta. A resposta para isso é sim, no sentido de preparar estruturas. Qual que é a nossa ideia aqui, inclusive, é essa integração que o Otávio e o Rodrigo chamaram a atenção. A área de Big Data te dá suporte estrutural para isso, né? O que eu quis dizer com isso? Nós somos capazes de receber dados de wearable na nossa cloud, e todo o arcabouço de transferência de informação de maneira segura e os cuidados de aprovação que a gente comentou sobre a LGPD também são elementos importantes nesse processo. Então, a resposta à pergunta é sim, do ponto de vista estrutural. Nós estamos nos preparando, ficamos preparados por meio, como eu disse, dos projetos, a demanda vem da necessidade, você constrói arquitetura que dá suporte pela necessidade, e como foi colocado aqui, a nossa ideia é essa mesmo, é estar prontos para suportar estudos nessa escala e com esse desenho. O que eu dei de exemplo para você ver ali, vocês puderam ver, são experiências que a gente já fez, são coisas concretas que foram colocadas no ar, né? E que onde a gente pode, por exemplo, imaginar quais são as necessidades de futuros estudos, né? E aqui nós vamos entrar nessa curva de aprendizado. Então, nós estamos, nesse momento, dizendo, assim, nós estamos com uma estrutura para suportar esse tipo de estudos e que ela mesma vai precisar ser testada, repaginada. É um processo que vai exigir bastante de construção de arquiteturas e, principalmente, a gente aprender com os pontos onde a gente pode ter benefícios. É tudo muito novo. Acho que a palavra do Otávio foi muito feliz no começo. Nós estamos para a par, vis-a-vis com o resto do mundo nesse momento. Então, a gente tem bastante desafio ainda. Então, não queria passar a impressão que está tudo resolvido, mas nós estamos prontos para dar início a essa fase, aliás, estamos muito animados para ver quais são os desafios e como é que a gente pode ajudar a vencê-los, né? Perfeito. Ótimo, Edson. Obrigado. Otávio, você chamou a atenção por um ponto durante a sua fala, que é a questão da diversidade, né? Queria que você explorasse um pouquinho mais isso. Nós temos conversado com alguns colegas internacionais e isso tem sido um assunto recorrente, né? Quer dizer, muitos enxergam justamente essa diversidade como um dos grandes ativos de um país como o Brasil, né? Fala um pouquinho mais sobre isso. Por que isso é tão relevante? Qual que é a grande diferença? Enfim, acho que vale a pena. Obrigado. Bom, muito obrigado. E esse acho que eu diria um dos temas mais importantes da pesquisa clínica, né? Se a gente pegar os clinical trials randomizados de forma geral, pegar, por exemplo, exemplos dos estudos fase 3, que são aqueles que servem para a gente validar uma terapia, de uma forma inaceitável, eu diria, hoje, a maioria dos indivíduos incluídos nesses estudos, os participantes são homens, em média 70%, que não tem nenhuma justificativa biológica, né? Maioria de raça branca, também não há nenhuma justificativa biológica para isso, né? Muitos participantes apenas vindo de regiões geográficas específicas, né? De apenas, por exemplo, alguns países da Europa Ocidental e América do Norte, que acabam, em alguns estudos são feitos apenas nesses locais, né? E a gente sabe que, para muitas doenças, é importante a gente ter representatividade, né? Então, assim, existe uma série de movimentos importantes, né? E se vocês olharem, né, a American College of Cardiology lançou agora, por exemplo, no JACC, um manifesto Lancet, né, as revistas de maior impacto lançou um manifesto que é o papel, por exemplo, das mulheres em clinical trials. Então, isso é muito importante, desde a liderança até como participantes. Então, não há razão para não ser 50% nos estudos. Essa questão de 70% e 30% é uma inversão sem nenhum sentido, né? Então, e o engajamento, por exemplo, de chegar direto no participante
ele pode ser uma quebra de barreira, e a questão da diversidade. A gente precisa ter diversas raças, diversas etnias, diversos países, a gente precisa ter representatividade, né? Então, nós achamos que engajando o participante diretamente em muitas iniciativas é uma forma da gente ultrapassar essas barreiras. Eu diria que isso é algo totalmente prioritário. Se nós não mudarmos isso, nós vamos estar, como já estamos, infelizmente, pelo modelo tradicional, falhando de forma inaceitável, Rodrigo. Excelente. Ó, a Juliana Rossi levantou a mão e nós vamos botar ela para dentro da sala aqui para que ela possa fazer essa pergunta que ela mandou aqui no chat, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Se eu não conseguir, alguém me ajuda. Vamos lá. Ótimo, ótimo. Pessoal, e quanto mais perguntas, mais coisas vocês quiserem mandar, ótimo, né? As perguntas estão bombando aqui, tem várias. Acho que vale um comentário interessante sobre essa história de proteção à privacidade. É uma vantagem, de certa maneira, né? Eu acho que existe a diversidade cultural da população brasileira, acessibilidade, lembrando que a nossa população tem muito acesso a smartphones. Mas uma questão é, nós temos aqui uma ferramenta para pedir consentimento direto para o paciente, e que já é muito significativo para qualquer legislação sobre proteção de dados. O paciente precisa ter um instrumento que o informe adequadamente para ele tomar a sua decisão, mas ele está diretamente em contato com o pesquisador, né? Acho que isso ajuda muito a gente a ter essa segurança e fornecer os mecanismos para a decisão do paciente participar dos estudos diretamente. Isso é uma necessidade absoluta da LGPD, que é o consentimento do paciente. Excelente. Consegue muito bom, me ouvir? Edson. Juliana, fica à vontade. Conseguimos te ouvir bem. Oi, gente. Oi, boa noite. Eu sou Juliana Rossi, trabalho na Lilly há quase 20 anos com estudos clínicos. Então, primeiro, obrigada pela apresentação. Acho que ela está sendo ótima. Eu trabalho com operação de estudos, né? E hoje mesmo, numa reunião que eu participava e falavam de estudos descentralizados, eu ouvi os Estados Unidos, e na Lilly isso tem acontecido muito mais nos Estados Unidos, a gente precisa de mais experiência aqui, por isso eu estou gostando bastante da palestra. Eu ouvi muitos Estados Unidos falando do ponto de vista do centro e do ponto de vista do paciente de pesquisa, e trazendo exemplos negativos de estudos descentralizados para o paciente. Então, dando exemplos, por exemplo, de um estudo clínico, onde ele tinha tantos elementos descentralizados que acabava atrapalhando o paciente ao invés de ajudar. Porque quando o paciente vai até o centro de pesquisa, ele faz meio que um one-stop shop, né? Tudo acontece ali naquele momento. Então, ele recebe medicação, ele tem o seu sangue retirado, ele tem a consulta com a enfermeira, com o médico e tudo mais. E nesse caso, um estudo descentralizado, eles estavam recebendo feedbacks negativos dos pacientes. Porque, por exemplo, o paciente teria que se programar por um dia para estar em casa para receber o medicamento. No outro dia, para estar em casa para receber a consulta da enfermeira. No outro dia, para conseguir falar com o investigador ali numa teleconsulta. Então, eu queria que se vocês pudessem dividir um pouco da experiência com relação a isso, do ponto de vista do paciente, um pouco de feedback, enfim, que vocês tenham sobre a operação mesmo de um estudo descentralizado. Obrigada. Eu acho que pode falar. Rapidinho. Quando a gente trabalhou com esses projetos, é a preocupação do desenho, viu, Juliana? Isso tem que ser parte do desenho. Isso pode ser um problema em qualquer tipo de trial, né? Eu acho que é a lógica que se coloca. E entender a acessibilidade. E as ferramentas hoje permitem isso. Por exemplo, geolocalizar onde é que está o indivíduo, você pode dizer, aquele é um local onde a estratégia do trial é essa, aqui a estratégia é outra, né? Só lembrando que o desenho pode ser mais sofisticado, que permita isso, ou simplificado para evitar esse problema. Otávio, a bola está com você. Não, perfeito, Juliana, essa é muito bom, pergunta excelente, né? O que eu acho que são alguns elementos que podem ser elementos de sucesso aí? Bom, primeiro ponto, isso é algo muito novo para todo mundo em qualquer lugar, seja nos Estados Unidos, claro, no Brasil, sem dúvida, brand new, né? Então, justamente a ideia aqui é a gente começar a fomentar essa discussão no nosso país, que eu acho que tem algumas vantagens, né? Mas, assim, o grande segredo, e tem um trial agora que foi publicado no New England recentemente chamado Adaptable, que é um estudo que incluiu 15 mil pessoas de forma totalmente virtual, testando um antitrombótico, né? E esse estudo ele deu certo por quê? Porque nos Estados Unidos existe uma associação de pacientes chamada PCORNet, que é Patient Centered Outcomes Research Network. É uma associação de participantes de pesquisa clínica, são pessoas que já participaram de trials, criaram uma associação, e eles se engajaram, né, não só na divulgação disso, como no desenho dos trials, tem a ver com Edson. Então, assim, um dos segredos que deu certo no Adaptable é de que no comitê
que é uma quebra totalmente do que a gente está acostumado. No Steering Committee do trial, de quem desenhou o protocolo, junto com o patrocinador e com as AROs responsáveis, tinham participantes, né? Que eram pessoas que, obviamente, tinham aquela doença foco e já tinham sido participante de pesquisa clínica num outro estudo. E esses caras ajudaram não só a desenhar o protocolo, como também ajudaram nessa questão logística. Então, esses pontos que você falou. Então, por exemplo, esse estudo, o participante ele entrava no site, ele poderia assistir ou gravado, ou se ele quisesse tirar dúvidas ao vivo para o telemedicina, o Electronic Consent, e ele se randomizava e recebia as medicações na casa dele, e ele tinha que agendar suas consultas e essas coisas, né? Claro que ele tinha um suporte 24 horas, eu preciso falar agora com um profissional, ele tinha um profissional médico, né, que ele poderia consultar a hora por telemedicina, né? Tô com uma dor aqui, comecei a sangrar, o que eu faço? Obviamente, então ele tinha esse suporte, mas e da equipe operacional, olha, eu tenho dúvida aqui, entrei no site, não estou conseguindo cadastrar minha consulta, não, o senhor faz isso. Ele tinha esse helpline, lógico, ele não ficava sozinho. Mas os participantes, Juliana, ajudaram muito eles, assim, essa questão da logística. Por exemplo, eu vou entregar a medicação do estudo na casa do participante. Como é que eu entrego isso de uma forma correta? Como é que eu sei que o cara vai guardar isso corretamente, vai usar? Então, próprios participantes disseram, eu estou falando, não funciona ele só ficar disponível todos os dias das 9 às 11 da manhã, você tem que ser flexível. Ele vai se randomizar, o que ele precisa, como é que ele é treinado para se randomizar. Então, o segredo, eu acho, Juliana, vai estar no desenho e vai estar no engajamento de participantes. Eu sei que isso é assim, quebra completamente como a gente faz, porque em geral é o patrocinador e um steering committee acadêmico que desenha os trials, né? E a gente desenha, vamos botar esse critério de inclusão, esse desfecho, vamos desenhar no CRF, na visita de 6 meses, coloca esses dados. Mas, assim, será que a gente está fazendo certo? Então, o participante deveria participar dessas ações. Eu acho que aí a gente vai criar uma experiência que seja agradável para o participante. Porque se a gente desenhar o que a gente acha, patrocinador, por exemplo, a Lili com o Steering Committee desenha o trial, tudo bem, vai ficar bem desenhado, mas não necessariamente a gente vai saber atender a necessidade das pessoas. Tá bom? Eu acho que essa seria o caminho. E pela escala, no contexto que os pacientes estão, bem colocado, Otávio, né? Eu penso no Brasil, onde as pessoas moram aqui no Brasil, né? Você tem que realmente pensar na logística e o alcance do seu estudo, isso faz parte do desenho. Então, são desafios novos para desenhar esses trials. Exato. Acho que a seleção do paciente também, né? O paciente certo para o trial. Claro, sem dúvida. Tem até uma pergunta do Gilberto sobre, eu acredito que seja o viés disso, né? Que se a gente está trabalhando com engajamento dos pacientes, será que tem um viés de motivação, de participação? Como é que a gente lida com essa questão do viés de seleção quando a gente está trabalhando com um estudo descentralizado como esse? Eu acho que o Adaptable talvez tenha algum comentário sobre isso, mas, Otávio, não sei se você quer comentar sobre as estratégias que a gente pode tomar em relação aos vieses de amostragem, que já acontece também em outros tipos de trials. Só para lembrar que aqui o problema pode ter uma escala maior, mas ele não é ausente nos desenhos tradicionais de trials. Otávio, eu acho que se a gente aprender a usar certo, né, hoje em dia, com mídias sociais e outros tipos de engajamento, você consegue levantar uma causa, que as pessoas tenham adesão a isso, etc. Eu acho que se a gente usar da forma correta essas ferramentas de engajamento que já são usadas para o bem e para o mal, né? No mal, eu digo, em questões aí políticas, eleições, etc., né? Mas eu estou dizendo, se a gente aprender, e marketing excessivo, essas coisas, mas assim, se a gente aprender a usar para o bem, né? No caso de engajar as pessoas em pesquisa, né? Por exemplo, um dos paradoxos do momento tão triste que a gente vive da Covid é um interesse muito maior hoje em pesquisa clínica. Isso, pesquisa clínica as pessoas estão mais interessadas no estudo fase 3 ou terceira dose de reforço da vacina, do que na escalação de quem o Tite convocou para a seleção brasileira. Você pode concordar comigo. Muito mais engajadas, né? Então, assim, nós temos que aproveitar isso e dizer assim, como é que você pode ajudar os patrocinadores, as AROs, os centros de pesquisa a fazer os trials, né? Como é que a gente engaja? Eu acho que a gente tem que aproveitar isso, Gilberto. Seria o caminho, né? O Rodrigo, Perfeito. desculpa. Vai lá. Não, por favor. A Sanarelli, se eu falei o nome errado, me corrija, fez uma pergunta interessante. Também a ver com viés de seleção, mas ela está falando sobre a acessibilidade da nossa população. E aí eu tenho alguma coisa para dizer. Nesse estudo que a gente conduziu dentro, né, no contexto de um projeto do Ministério da Saúde, portanto, do SUS,
foi feita uma estratificação da amostra, isso também é possível ser feito de maneira eletrônica, para representar toda a população, lembrando que a nossa população brasileira tem um alto uso de smartphone em qualquer camada, né? Então, o que acontece aqui é que, sim, nós podemos fazer um controle do viés, mas nós não somos necessariamente exclusivos porque você usa a tecnologia no Brasil. Esse conceito é bem interessante de ser explorado, até mostrando os dados hoje do TIC, que é um grupo que cuida da internet aqui do Brasil e mostra acessibilidade. Usando esses dados, você pode ver que permeia a nossa sociedade o uso de tecnologia. A qualidade do uso e digamos assim, a destridade, a habilidade do uso da tecnologia realmente vai variar. Mas, de novo, volto a dizer, são desafios que passam para o desenho desse tipo de trial, mas não é impossível, e muito bem lembrado, Sanarelli, que de fato, esse é um problema que a gente tem que considerar sempre, né? Sempre, e eu só estou dizendo aqui que, ao contrário do que muitos acham, não é uma propriedade que inviabiliza esse tipo de estudo, né? Tem que ser cuidado. Muito bom. Bem, agora, dado o nosso tempo, nós vamos abrir a oportunidade para o Leonardo Alegre apresentar um pouco do que a iHealth faz. A startup dele foi uma das selecionadas num pitch que a gente realizou há algum tempo atrás. Então, Leonardo, por favor, seja bem-vindo e compartilhe conosco aí um pouco do trabalho de vocês. Na sequência, a gente tem um monte de perguntas aqui, tá, gente? Nós vamos chamar a Aline Zimmermann para ela entrar aqui no bate-papo conosco. E quem quiser perguntar, levanta a mão e o pessoal vai inserir aqui ao vivo, tá conosco. É melhor do que, eventualmente, a gente ficar lendo as perguntas no chat. E aquelas que a gente não conseguir responder agora, durante a live, nós respondemos posteriormente por e-mail, tá bom? Obrigado. Vai lá, Leonardo. Boa noite a todo mundo. Falo em nome da iHealth Group, sou diretor comercial da empresa. E antes da início da apresentação, gostaria de agradecer muito em nome da empresa Edits, ao Hospital Albert Einstein, por esse espaço, nesse evento interessantíssimo sobre inovação, clinical trials, e inovação é o DNA da iHealth, tá? Eu vou compartilhar uma apresentaçãozinha, vou tentar ser o mais objetivo possível, porque eu sei que o tempo é curto, mas vocês vão entender a questão de inovação dentro da iHealth Group. Nós somos uma empresa brasileira, nossa matriz fica em São Paulo, eu falo de Porto Alegre, trabalho no escritório de Porto Alegre. Ao longo dos últimos 5 anos, nós trabalhamos muito forte com foco em clinical trials, trazendo soluções de fora do Brasil para pesquisa clínica, visibility de pacientes, recrutamento de pacientes. Mas nós resolvemos criar o nosso próprio produto, o Smart Health Connect, e eu vou dirigir a apresentação para essa solução que tem tudo a ver com inovação, tá bom? Nós somos uma empresa, então, que conectamos as informações de saúde do mundo. Esse é o nosso site, para quem não conhece. A empresa hoje tem 2 pilares, tá, pessoal? Eu sou, então, o cofundador da iHealth e responsável pelas operações e o comercial da empresa. Temos no outro pilar a parte técnica, o Rafael de Moraes, que ele é sócio CTO, né? Eu até brinco que ele é a inteligência humana por trás da inteligência artificial que tem o SHC, né? Ele é o grande arquiteto, o responsável pela construção dessa solução de inovação que a gente está trazendo no mercado. Lançamos nesse mês ainda, acabamos de lançar o produto. Tanto eu como o Rafael, a gente viemos da área de TI, eu sou engenheiro de computação, o Rafael ele é cientista de computação, mas tanto nós dois trabalhamos na área de saúde, né, tecnologia para a área de saúde já faz mais de 10 anos. Eu com background de prontuário eletrônico e o Rafael trabalhou muito no Ministério da Saúde também, mais de 10 anos. Qual foi o problema que a gente percebeu nessa longa jornada aí, nessa jornada de 4, 5 anos, com clinical trials e dados estruturados, né? A gente percebeu que tem um gap muito grande, que a informação de maior valor para o clinical trial, que a gente encontrou dentro do prontuário eletrônico, está em campo não estruturado. Né? A gente percebeu que buscando dados estruturados para fazer pesquisa, para fazer o feasibility de pacientes, a gente percebeu que não tem uma qualidade muito grande ainda na informação. Né? A gente tem CIDs informados não completos, o histórico do paciente às vezes não está naquela base de dados, está numa base de dados de um outro hospital.
e tem muita informação importante para o ensaio clínico que não é informada de maneira estruturada, né? Como, por exemplo, o paciente é obeso, tabagista, tem histórico familiar de diabetes, são informações que a gente não consegue encontrar de maneira estruturada. E toda essa informação valiosíssima para a pesquisa clínica, elas estão registradas em campos não estruturados, como anamneses, evoluções clínicas, laudos médicos, e a gente tem que resolver esse problema, né? Então, nós criamos, então, o SHC, é um produto que é a ponte entre os dados não estruturados de saúde para o mundo, tá? Essa solução, então, ela faz a leitura automatizada do uso através do uso de inteligência artificial, que recupera dados, né? Ela compreende o contexto da evolução clínica da amnese e consegue selecionar ali as informações importantes. Ela recupera doenças, os medicamentos, os procedimentos, os exames, enfim, informações valiosas, então, para o ensaio clínico, ela seleciona essa informação. Ela faz uso de processamento de linguagem natural, né, e entendendo o contexto, então, daquela informação da evolução clínica. Um exemplo, o médico informou que o paciente nega diabetes, né? Então, a diabetes é ausente para aquele paciente. Se eu quiser buscar pacientes com diabetes, esse paciente não pode vir na minha pesquisa porque o médico informou que ele nega, né? Então, ela entende o contexto. Um outro exemplo, o paciente teve COVID no ano de 2020, não tem mais. Então, essa informação do COVID, ela faz parte do histórico do paciente, não é mais uma informação presente. Então, tem essa questão do contexto que ela é fundamental nesse processamento da informação da evolução clínica. Aqui um exemplo, né, a gente chama de assert detection, essa questão de essa inovação que a gente traz ao mercado, né, que é capaz de inferir a relação que tem em relação ao paciente, ao contexto do paciente, né. A gente percebeu também muitas evoluções clínicas que o médico informa que o pai do paciente é tabagista, o pai do paciente, a mãe do paciente tem histórico de diabetes, mas o paciente não tem. Então, isso é uma informação ausente. Então, aqui é um print screen de uma tela do SHC, onde a gente consegue perceber que ele marcou algumas informações de diagnósticos, como histórico, porque não faz parte mais do histórico do paciente. A dor abdominal continua presente, né, assim como náuseas, anorexia, diarreia, tabagismo é ausente, e aqui em amarelo ele marcou os medicamentos que esse paciente usou, né, cloroquina, prednisona, ele usou, não usa mais, então está marcado como histórico desse paciente, tá? A gente classificou essas informações de evolução clínica nessas seguintes categorias desse slide, né, agravos, medicamentos, especialidade. O nome do paciente, a gente teve que ensinar a ferramenta a entender o nome, porque essa informação ela tem que ser anonimizada, né, para não ferir a Lei Geral de Proteção de Dados. É muito comum o médico informar o nome, RG e CPF do paciente dentro da evolução clínica, então essas informações a gente anonimiza para não expor o nome desse paciente. A gente também marca sinais vitais, procedimentos, tamanho da lesão, suporte ventilatório muito para o COVID. Então, essas informações todas que a gente classificou e ensinou o SHC a interpretar. Tá? A gente ensinou a ferramenta lendo mais de 8 milhões de evoluções clínicas para ela ter esse nível de aprendizado. E ela continua aprendendo, conforme vai lendo, ela vai continuar aprendendo. A ferramenta ela surgiu, a gente lançou esse mês, faz uma semana, 2 semanas mais ou menos, que a gente lançou oficialmente no mercado, e a ferramenta já nasceu com clientes oficiais, tá, pessoal? A gente está muito feliz com essa parceria. Nós estamos com um projeto da OMS, através da OPAS, aqui na América Latina, de mineração de dados para casos suspeitos ou confirmados de COVID. Então, a OMS está organizando esse projeto internacional. No Brasil, alguns hospitais estão fazendo parte, como o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, a EBSER, com seus 40 hospitais universitários, e mais alguns outros hospitais, onde a gente vai minerar dados dessas bases de dados e vai informar para a OMS se o paciente ele teve falta de paladar, se teve falta de olfato, se tem alguma doença crônica, se tem diabetes, suporte ventilatório, enfim, são informações que a gente não conseguiria buscar de maneira estruturada
que com SHC vai ser viável, vai ser possível fazer esse trabalho, então, desse estudo desse projeto de COVID. Para onde a gente quer ir, né? Leonardo, gente... mais um minutinho para a gente cumprir o nosso tempo aqui. Obrigado. Muito obrigada. Último slide. A gente quer criar ainda novas versões para SHC, a gente está na versão inicial da ferramenta, né? Mas queremos ensinar ela também em linguagem espanhola e implantar ela em toda a América Latina e acelerar o crescimento de novos clientes para a ferramenta, né? A gente começou a divulgar agora, essa semana, e pretendemos expandir o uso dela para o maior número de centros clínicos, centros de pesquisa, indústria farmacêutica possível, né? E também, como falei, ensinar a linguagem espanhola. Pessoal, fui bem mais rápido possível. Agradeço de novo a oportunidade de estar aqui falando para vocês. Caso tenha alguma dúvida, esse é meu contato, né? Meu telefone, meu e-mail. E, mais uma vez, muito obrigado a todos. Obrigado você, Leonardo. Muito bom. Nós, enquanto incubadora de startups, sem dúvida nenhuma, nossa missão, né, ajudar esse ecossistema a se desenvolver. E nós entendemos que existe um valor muito grande, né, nessa conexão de startups, pequenas empresas, com grandes instituições de saúde, não só para ajudá-las a passarem por esse processo de transformação digital, mas como, por exemplo, para apoiá-las na realização do nosso tema da conversa de hoje aqui, que são os ensaios clínicos descentralizados, né? Então, obrigado de novo pela sua participação, parabéns pelo trabalho. E agora nós vamos dar as boas-vindas aqui para a Aline. Aline, seja muito bem-vinda. Você tinha uma pergunta para ser feita, né? E tem mais algumas outras pessoas com a mão levantada. Fica à vontade. Obrigado pela presença. Não, eu que agradeço. Boa tarde a todo mundo. Nossa, parabéns e obrigado por essas aulas. Realmente fizeram o meu dia aqui. E a minha dúvida é justamente sobre algo que vocês estavam falando no final da última pergunta. Eu sou psicóloga, então eu me interesso muito por essa questão de motivação, de engajamento. E eu achei muito legal a analogia que o Otávio usou, que era: a gente não precisa mais ir no banco, porque agora a gente tem o banco, né, na palma das nossas mãos. Só que quando eu estava trabalhando lá no Scripps Institute, do Eric Topol, a gente acabou fazendo umas pesquisas justamente sobre isso, questão de engajamento, e a gente viu que já tem muitos aplicativos para pegar dados de pesquisa, e que a maior dificuldade é justamente fazer a pessoa estar interessada em compartilhar os dados dela, mostrar para ela que ela vai ter um ganho nisso. Então, a minha dúvida é essa, assim, vocês comentaram do Canguru, que além de a pessoa colocar informações no aplicativo, ela também recebia, e eu fiquei curiosa para saber quais são outras ferramentas, quais são outras formas que vocês fariam para engajar esses participantes e para a pesquisa ser algo que a pessoa, né, o participante, veja valor naquilo e não só um favor para a humanidade, para a ciência. Quer começar, Edson? Vou comentar um pouquinho, né? Existem vários também aplicativos aí. Obrigado, Aline, pela colocação. E é fato, né? Isso depende, claro, de contexto. É uma relação entre a pessoa e a tecnologia, mas também lembrando sempre da cultura local, né? E existem vários aplicativos fora desse âmbito de saúde que procuram opiniões públicas, né? Principalmente aqueles associados à pesquisa de marketing, onde que a remuneração pode ser extremamente direta. Por exemplo, responde aqui, você ganha 10 cents. É uma troca monetária muito clara. Pô, você gostou do filme tal? Sim, 10 centavos. É uma coisa assim, muito simples, muito direta, né? Óbvio. Mas aqui a gente está falando de uma aplicação bastante diferente, que envolve as condições de saúde e os elementos de troca aqui são, eu acredito que devem ser benefícios associados, inclusive, a essa dimensão de saúde, né? Então, eu procuraria trazer benefícios reais para o indivíduo. Nós estamos preocupados com a população do nosso país e essa ferramenta, de maneira direta, e pode ser com certeza indireta, ela traz esse awareness que a gente comentou tanto, que é a preocupação com a saúde. Então, o paciente ativado, deixar o paciente preparado para isso, é o resultado que a gente quer obter. Mas a pergunta é muito boa, é como é que eu trago esse paciente para dentro do trial, né? Quais são os incentivos que ele pode ter?
Então, isso pode, de novo, funcionar dentro de uma estratégia muito clara de contexto. Lembra que eu expliquei que os dados dependem de contexto e de comportamento. A análise da população que você vai engajar também vai revelar as necessidades dela. Se você tem problemas de meio de transporte e você precisa no seu trial de levar esse indivíduo até o local, é claro que se você der um benefício direto para ele, olha, você vai ter uma chance de participar, eu consigo evitar que você não participe pelo transporte. Até pela legislação de pesquisa, isso é possível. No Brasil, eu não estou remunerando a pesquisa, só para lembrar esses detalhes, né? Por outro lado, se você pensar no efeito maior de educação, muito da troca no indivíduo conhecer melhor, você fornecer conteúdo, que ele entenda o problema que ele tem, às vezes a deficiência do setor assistencial de saúde está, inclusive, na parte educacional. Então, existem trocas que são muito diretas, nós estamos trabalhando com essas ideias, não estou esgotando o assunto aqui, não, estou colocando o que está na cabeça, o que a gente tem pensado e feito, né? Que é trabalhar na moeda da educação, do autocuidado, do engajamento, que até proporciona esse indivíduo a visão crítica para escolher cuidado de saúde. Isso já é um ganho tremendo, ele entender como é que ele faz escolha de saúde. Isso incentiva todo o ecossistema de saúde a ficar melhor, se o paciente for mais crítico, né? Então, acho que tem esses elementos aí para trabalhar. Eu passo a bola aí para o Otávio, e aí, é claro, né, Leonardo, se quiser comentar, Rodrigo. Não, eu acho que você falou bem, né? Eu acho que uma coisa que nós temos que aprender é também pensar sempre fora da caixa, né? Eu acho que, por exemplo, as pessoas que são influencers, elas têm ferramentas de engajamento. As pessoas que trabalham com marketing comportamental têm ferramentas de engajamento, e nós temos que trazer essas ferramentas para dentro dos clinical trials, né? A gente talvez colocar essas pessoas também no desenho dos trials, né? na condução dos trials. E que nem eu falei do participante, né? A gente tem os participantes no comitê diretivo do trial perguntar, por exemplo, se você fosse convidado, o que você gostaria de receber em troca de informação e educação para participar de algo assim? O que seria interessante para você, né? Ouvir essas pessoas e colocar em prática. Então, acho que tem uma oportunidade aí bárbara, né? Assim, fantástica. O grande erro da gente é a gente, como pesquisadores, patrocinadores, comitês de ética, coordenadores de pesquisa, empresas que trabalham no setor, acharmos que nós que sabemos o que é bom para o participante. E a verdade é que nós não sabemos. Quem sabe são eles. Então, eles que têm que nos ajudar a decidir. E a gente tem que ter a humildade de saída do centro, aquele slide que eu botei lá, a RO, está no centro coordenando, aquilo morreu. Agora é o participante que está no centro coordenando e nós somos só um apoio para ele. Eu acho que isso que é importante, é uma revolução do participante no centro da pesquisa, né? Excelente ponto. Sem dúvida nenhuma. Nós temos mais três pessoas com a mão levantada aqui. O André, a Júlia e a Sanarelli, ou Zanarelli. O Edson já respondeu, acho, uma pergunta dela, não sei se ela levantou a mão depois de novo ou não, mas vamos colocá-los para dentro aqui para que a gente possa responder essas perguntas. Ela está dizendo que já foi respondido. Ok, então agora acho que é o André. Só queria agradecer a resposta de todo mundo. Achei realmente muito válidas as questões, anotei tudo. Já vou usar para os próximos estudos aqui. Obrigado, Aline. Obrigado pela sua participação. Um abraço. André, por favor, fique à vontade. Olá, pessoal. Muito boa noite, parabéns pelo evento. Eu sou o André Ramos, eu sou da startup Mindfy, sou o CEO da Mindfy. A Mindfy é uma startup acelerada pela Eretz Bio, né, aceleradora de empresas do Einstein, e a gente aqui primeiro só fazendo um merchan da Eretz. Fenomenal o evento, fenomenal para mim, que sou uma incubada, que estou aprendendo muito com esse evento, vendo cada vez mais que o que a gente está fazendo está de fato alinhado com o que é necessário pelo mercado, inclusive na área de pesquisa clínica. Eu entrei aqui só para mencionar que a Mindfy faz muito, mas muito mesmo do que o Dr. Otávio mencionou, de toda essa jornada do paciente numa pesquisa descentralizada. Por exemplo, nós, dentro dos vários centros de pesquisa que a gente já está atendendo hoje, a gente conseguiu fazer um recrutamento online para uma pesquisa de Covid, inclusive, e esse recrutamento online trouxe milhares e milhares de pacientes, atendeu e muito acima da expectativa do centro. Esses pacientes puderam ser recrutados para outras pesquisas do centro, então foi um reaproveitamento completo. O paciente tem condição de aceitar o termo de consentimento livre esclarecido
no ato do início do processo, né? Então, ele já dá essas permissões todas necessárias para a pesquisa. Além disso, o paciente tem acesso ao seu prontuário, ele tem condição de evoluir, saber como é que está todo o processo dele, e a CRF, que é aplicada dentro do hospital, ou até no PROMS, que é uma pesquisa feita após o atendimento em casa, a Mindfire consegue assistir. Ou seja, nessa jornada completa de pesquisa, a Mindfire já está atendendo integrado aos prontuários eletrônicos dos hospitais. O que a gente oferece são formulários. Então, nós temos uma estratégia diferente da estratégia do Leonardo, que é pegar o do Leonardo, que ele mencionou da startup, ele pega o dado não estruturado. Nós entregamos formulários que são plugáveis aos prontuários eletrônicos, aos aplicativos, ao que quer que seja, que já gera o dado estruturado de uma forma inteligente, dá feedback. E já respondendo, até mencionando a questão da colega que acabou de falar sobre engajamento, eu acredito que uma das melhores formas de engajamento é oferecer valor em cima daquilo, no sentido de cada informação imputada, ele recebe um feedback. Olha, isso aqui pode ser um sintoma de alguma doença, isso pode ser uma característica X ou Y, isso te qualifica para uma outra pesquisa. Então, você começa a engajar o paciente conforme os dados vão sendo gerados. Isso tudo é possível e a Mindfire está ajudando vários centros com isso. Muito obrigado pela oportunidade e parabéns pelo evento, tá bom? Legal, valeu, André. Obrigado pela participação. Júlia, seja bem-vinda. Por favor, faça a sua pergunta, fique à vontade. Obrigado, Rodrigo. Prazer ver você pessoalmente. Pessoalmente em Zoom, né? O novo normal é ser pessoalmente via Zoom. Parabéns pelas explanações de todos vocês, Edson e Otávio. E eu queria só pegar o gancho da pergunta da Aline e dos comentários subsequentes do Edson e do Otávio. A Aline, ao meu ver, fez a pergunta do dia, né? Que é justamente lançando essa questão comportamental em cima de tudo isso que a gente está falando de tecnologia. E só acrescentando ao racional dela, e logo sigo com a pergunta, eu também, Aline, dentro da pesquisa de ciência de implementação, eu tenho essa mesma curiosidade que você em saber como resolver essa questão de engajamento e de mudança de comportamento, não só do indivíduo, mas a mudança de comportamento dos profissionais de saúde quando a gente quer transformar, né, o ciclo do paciente. E também, seguindo nessa linha que a gente vê dos clinical trials, quando testadas intervenções de mudança de comportamento na linha de cuidado, a maior parte deles dá um resultado neutro e muito poucas vezes a gente vê soluções eletrônicas e automáticas dando os resultados que a gente gostaria. Na prática, a gente vê que o fator humano, e pegando aquele gancho do termo que o Otávio usou, né, do influencer, né, e de quem está falando, de quem está se relacionando com o objeto, faz muita diferença. E claro que a minha visão pode ser bastante enviesada em função dos projetos que eu já fiz, mas para mim isso era a diferença, era o fator humano de quem estava ali organizando. E nisso eu pergunto para vocês, para o Otávio e para o Edson, como vocês veem como vocês veem a gente conseguir construir soluções mais ágeis, mas onde a gente ainda tenha que ter, talvez, esse fator humano dentro não só da composição do desenho, mas da própria operação dos estudos ou da própria intervenção? Eu acho que, novamente, a gente tem que aprender com os profissionais de marketing comportamental, né? As ferramentas que são usadas de engajamento em outros setores e que funcionam bem, elas têm que ser trazidas para a área dos clinical trials, né? E essa própria transformação que foi feita nesses outros setores também, setor que a gente falou de viagens, hoteleiros, setor bancário, enfim, quer dizer, essas pessoas conseguiram, as pessoas aderiram a isso em massa, e é uma coisa também que faz diferença no cotidiano delas, assim como a saúde financeira, né? Então, eu acho que nós temos que aprender com esses profissionais. Novamente, eu acho que tem dois profissionais que podem nos ensinar. Um são os próprios participantes, o que faria a vida deles mais fácil, o que eles gostariam de receber, e o outro é essa questão dos profissionais de marketing comportamental e entender de outros setores o que deu certo e tentar trazer aqui. Acho que seria a minha
visão, assim, mas algo que eu também tenho que aprender, sem dúvida. Né? Júlia, super boa, né? De novo, essa é uma questão importante, esses termos. Eu acho que ela se junta às outras perguntas, no sentido que o que a gente está falando aqui é de um refinamento de uma metodologia que começa a surgir agora e ainda não foi testada em contextos diferentes. Né? Acho a parte de contextualizar é importante. A gente tem várias experiências, né? Desde o início, né, da introdução de ferramentas da internet. A gente tem instrumentos que permitem a gente avaliar a capacidade de influenciar uma pessoa a outra, né? A gente consegue, então, hoje tem métricas quantitativas de análise de dados para entender as influências, vamos chamar assim, certo? E a questão, o Otávio colocou muito bem, como é que você traduz isso para as necessidades da saúde, né? De novo, o paciente autocuidado, motivado, etc., é um desejo para a nossa sociedade. E eu acho que, coloco de novo essa visão. Esse tipo de estudo ele tem esse efeito de benefício. O desafio continuará existindo, mas né, a gente tem que tomar muitos cuidados nessas questões. Né? Por exemplo, você ligar uma figura a um estudo, tem várias repercussões, de novo, só assino embaixo do que o Otávio falou, os riscos de associação de marca, de nome, de influencers, existem também. Então, tem um lado bom e o lado não tão bom. E como qualquer outra ciência, isso precisa ser pensado, precisa ser postulado. Né? Vou colocar mais um elemento aqui que também pode ser útil, é que nessas análises de contato existem as comunidades. Então, lembrar que muitas vezes não são os indivíduos em si, mas a capacidade de auto-organização que a sociedade hoje tem de maneira ampliada. Né? Então, você, inclusive, proporciona essa conexão entre pessoas que têm a mesma dor, né? Para a gente falar um termo muito usado em startup, que têm os mesmos problemas, elas encontram uma comunhão de ideias num trial, e elas podem, a partir daí, se auto-organizar, como, de novo, o exemplo que o Otávio acabou de dar para a gente do Adaptable. Eu acho que nós devemos ver mais essa capacidade que é trazer o conhecimento, o empoderamento é uma palavra gasta, mas não tem jeito, assim, as pessoas entronizarem o problema e se sentirem capazes de atuar sobre ele. O problema que eu estou falando aqui é cuidar da sua saúde. E eu acho que esse deve ser também o elemento. Então, lembrando, as comunidades, elas também têm um papel fundamental e elas podem ser percebidas por meios de data analytics. Né? Obrigado pelas Perfeito. respostas. Obrigado você, Julia. Bom, 18h31, para a gente terminar e respeitar o horário, eu gostaria de oferecer 30 segundos para o Leonardo fazer suas considerações finais, depois Edson, Otávio, e agradecer a presença já antecipadamente aqui de todos vocês. Muito obrigado, viu? Foi ótimo e faremos outros, certamente. Leonardo, por favor. Muito obrigado, Rodrigo. Não, estava aqui pensando, né, nas últimas perguntas, se tem uma coisa boa que teve essa pandemia do Covid, eu acho que foi essa noção do público em geral de como funciona a pesquisa clínica, quão importante é a pesquisa clínica, né? Acho que a população era muito leiga nesse assunto, não sabia que tem uma fase 1, uma fase 2, uma fase 3 de testes para sair uma vacina no mercado. Eu acho que isso, eu acredito que vai trazer mais engajamento também do público em geral, porque isso ficou mais claro, né, para a maioria das pessoas que são leigas, não entende nada de pesquisa clínica. A gente até criou milhares de especialistas no Brasil de Covid, inclusive de medicamentos, mas eu acho que isso vai engajar mais as pessoas de agora em diante. Tem um lado positivo, assim, da pandemia, na minha visão, né, pelo menos eu acho que é essa, né, e agradecer mais uma vez a Eretz, a Albert Einstein pelo espaço concedido. Muito obrigado, pessoal, boa noite. Boa noite, obrigado você. Otávio, Edson, fique à vontade. Bom, não, pessoal, eu acho que isso aqui foi... a gente tem feito uma discussão, nós criamos esse grupo multidiretorias, né, a RO, a Eretz Big Data aqui, mas a gente queria, eu vou aproveitar esses segundos, Rodrigo, para chamar todos vocês a virem conosco, tá? Nós construirmos isso, existem iniciativas como o Dr. Nelson Volosker comentou, já sendo planejadas, mas a gente quer ampliar isso, todos são bem-vindos, isso vai requerer colaboração, vai requerer pensar fora da caixa, né? Então a gente queria dizer também, né, Rodrigo, dando um spoiler, isso vai ser só o primeiro encontro com essa temática. Isso vai virar a gente espera uma tradição e com mais e mais pessoas participando. Então, stay tuned, aí venham com a gente, que eu acho que tem um mundo aberto aí de possibilidades que com certeza para nós vai ser algo prioritário. Muito obrigado
pela participação de todos. Um último comentário, eu vi que tem muitas perguntas, Rodrigo, no chat, muitas, um número gigantesco de perguntas excelentes. A gente vai procurar ler essas perguntas, tentar contato, responder e também usá-las para uma discussão nos nossos próximos eventos. Então, nós não vamos deixar nenhum dos tópicos perguntados sem resposta, podem ter certeza. Muito obrigado. Bom, aqui, além do agradecimento, é lembrar uma coisa que é inerente a todos nós, arrisco a dizer que todos que estão aqui também, é a curiosidade e o aprendizado, né? Toda coisa nova a gente gosta, a gente tem que descobrir para que serve, a gente descobrir os problemas, há problemas, claro, mas esse desafio é o que move pessoas, de certa maneira, assim, a tomar as atitudes que a humanidade precisa. Então, acho que não esquecer desse aspecto também, que nós estamos aqui numa jornada muito legal de interação, acho que tem um processo aí de descoberta, um processo de responsabilidade, mas acho que o que a gente procura aqui é ter os ganhos no final da jornada. Eu tenho certeza que, como toda tecnologia bem utilizada, a gente vai comemorar depois, vai lembrar dessa reunião de hoje aqui por um tempo ainda. Então, obrigado pela oportunidade, como o convite está feito pelo Otávio, vem que tem. Perfeito. E é bom que ela fique gravada, então quem não assistiu hoje certamente vai ter a oportunidade de assistir em outros momentos. Depois a gente compartilha aí pelo LinkedIn da Eretz, pelos nossos WhatsApps, enfim. A ideia é que isso possa atingir o maior número de pessoas possível. Queria agradecer novamente a participação de todos, ficamos super felizes aí com mais de 100 pessoas acompanhando a gente no dia de hoje, 140 quase. Foi muito bom. Agradecer especialmente ao Leonardo, ao Edson e ao Otávio pela parceria, tem sido muito legal essa construção aí em conjunto com vocês. E como vocês disseram, tem muito mais coisa pela frente. Então, obrigado a todos, boa noite e até mais. Boa noite, pessoal. Fiquem bem. Boa noite. Tchau, até mais. Vamos ajudar os outros.